Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você. Com o plantio concluído em Santa Catarina, a safra de trigo deve ter produção menor neste ano. O cenário econômico também é desfavorável, com os preços caindo desde maio. O programa Novilho Precoce fortalece pecuária de corte catarinense e valoriza a produção de carne de qualidade. Você vai ver que a taioense Alvina Tambosi lançou um livro de receitas no município. A nossa equipe foi até o Vale Oeste para mostrar essa novidade. Vamos mostrar a importância de ser utilizada a adubação verde na lavoura, que ajuda na proteção do solo. Se aproxime no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da TV. Você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale também pelas nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho da audiência. Criado em 1993, o programa Novilho Precoce incentiva a produção de animais jovens com carne mais macia, promovendo melhoria genética, rastreabilidade, manejo sustentável e bem-estar animal. O programa Novilho Precoce é uma política pública do estado de Santa Catarina para a agricultura. Ele provê os abatedouros do estado com carne da maior e melhor qualidade, uma vez que o programa Novilho Precoce, ele produz animais com faixa de peso definido, com idade definida, e isso faz com que na tipificação das carcaças dentro do abatedouro se selecione as melhores carcaças para o consumo de uma carne mais tenra, mais macia, muito mais suculenta. Essa política pública de Santa Catarina atende mais de 6.000 propriedades e são 25 abatedouros em Santa Catarina que a SEDASC treinou para fazer a tipificação correta das carcaças. Esse é um programa que tem uma função social, porque remunera melhor a propriedade, o produtor rural, tem uma função pública no sentido de que reúne a saúde pública pela inspeção, mais a qualidade do produto que é diferenciado, uma carne superior, e tem uma função ambiental também, porque o novilho precoce, ele, como diz a palavra, ele é produzido com menos tempo, com menos gasto de insumos e com menor produção de gases do efeito estufa. Assim, o meio ambiente ganha, o produtor ganha, o abatedouro ganha também, o estado ganha e a SEDASC faz com que o produtor rural também tenha seu produto valorizado. A carne do novilho precoce é um programa que a SEDASC trabalha em todas as regiões do estado e está presente em todas as regiões do estado. O consumidor nacional já conhece, porque temos CISB, que leva para o Brasil todo. Quando tivemos em Tóquio, com a comitiva do governador Jorginho Melo, a SEDASC pôde apresentar no SC Day em Tóquio esse programa. E de lá para cá, já tivemos o mercado japonês interessado. Então, Santa Catarina é momento de produzir novilho precoce e a SEDASC, com a Secretaria da Agricultura e o Governo do Estado, acompanharão cada produtor interessado. E vamos agora até Taió para mostrar que uma moradora do município que dedicou a vida à culinária lançou então recentemente um livro de receitas. É a dona Alvina Tambosi, olha só. Uma vida dedicada à culinária. A dona Alvina tem 77 anos de idade e aprendeu desde cedo, já em casa, como utilizar os ingredientes para fazer os mais variados pratos. Como isso se tornou uma paixão, ela também resolveu se capacitar e começou a fazer vários cursos. Quando eu estava em casa de meus pais, eram agricultores, então a família era grande. Então nós meninas tínhamos que cuidar da casa e a mãe já deixava alguma coisa preparada que a gente tinha que fazer. E eu comecei a tomar gosto assim, da cozinha. Fiz muitos cursos mesmo, né? E na época, assim, esses cursos também não tinham assim, ajuda de prefeitura, de lá como tem hoje em dia muitos cursos que ganham grátis. Com 13, 14 anos, né? Não parei mais. E a busca por conhecimento ajudou a dona Alvina a descobrir um dom que ela tornou profissão. Durante décadas, ela fez os mais variados pratos para eventos em Taió e para toda a região.
Ela também se tornou uma referência em fazer bolos artísticos, que se tornavam verdadeiras obras de arte. E ela fazia tudo isso numa época onde os ingredientes e os utensílios eram bem diferentes. Foi muitas horas de aula, meses, né? Meses, não foi só num dia, aos poucos a gente foi aprendendo. Mas tem que ter uma boa habilidade e vontade para chegar lá para fazer um bolo artístico. Então a gente vai ter que planejar antes, fazer as medidas, massas e vai ter uma armação por dentro que vai elevando, né? Para poder manter, para poder formar o desenho, que seja da casa ou de um bolo redondo, que seja, tem essa estrutura dentro, né? E por ter tanto conhecimento que ela resolveu escrever um livro de receitas. O livro da Dona Alvina foi lançado agora no mês de agosto na Casa da Cultura, aqui em Taió. Ele traz dezenas de receitas doces e salgadas e também um pouco da história dela. Aí pedi, Dona Alvina, a senhora tem tanta coisa boa para passar, tanta história, a senhora devia escrever um livro. E aquilo foi alimentando as minhas ideias, né? E é onde que a minha filha começou a escrever. Aí começou, na verdade, fazendo umas receitas, né? Porque a minha filha, infelizmente, ela veio a falecer. E aí meu filho, ano passado, disse, mãe, eu vou terminar o seu livro, meu filho Emílio. E foi aonde que a gente terminou o livro, né? É um dom de Deus, como diz outro, uma graça de Deus, eu chegar aqui e poder escrever esse livro que ela também começou, né? O livro Uma Vida em Pequenas Receitas, Cozinhando com Simplicidade, também traz imagens e ensina os mais variados pratos. As receitas que estão aqui começam com bastante, tem história, né? Bastante. Muitas foi modificada, mas tem história que vem desde de antiga, né? De antiga da Zuma, da minha nona. Tem inclusive uma torta de queijinho aqui que a minha nona sempre fazia, está aqui. Inclusive, não onde está o número, diz onde está a receita, né? Você procura que diz de onde veio, né? Então não foi assim um livro com muitas páginas, porque limitava também o tamanho. Mas o que eu pude colocar, algumas coloquei. E um novo livro também deve ser lançado em breve. Estou alimentando já vai sair um livro bem mais elaborado, com bastante receitas, né? Estou sim preparando já, com certeza vai sair. E se você se interessou pelo livro, ele pode ser encontrado na Casa da Cultura de Taió, no mesmo local onde a Dona Alvina continua dando aulas. Na Casa da Cultura, aqui em Taió, né, sempre tem. Eu saía primeiro, agora eu não saio mais fora quase. Mas antes, quando eu era mais jovem, eu dava muitas aulas nas redondezas, nas cidades vizinhas, mais Rio do Sul também para fora, e eu saía bastante, né, até São Joaquim, né? Mas muitas, assim, corri bastante. Mas hoje em dia eu ministro aula de feminina e masculina também. E poder continuar ensinando outras pessoas a cozinhar depois de tanto tempo ainda é motivo de orgulho. Ex-alunos, né, já com idade, já encontro, né? Nossa, olha, tem a minha filha, eu vim trazer para fazer aula, eu fiz com a senhora fez meu bolo de casamento, né? E assim, eu tenho também alunas que abriram o seu próprio negócio, né? Que trabalham em restaurante. Isso para mim é uma felicidade, é uma alegria, não tem preço. Queria dizer assim, que nunca é tarde para você assim ter um sonho, né? Fazer o seu sonho. Que não tem idade para isso, que a gente tem que sempre correr atrás e fazer aquilo que tem vontade, né? E sempre deixa isso com mais alegria e mais para a gente continuar, né? Muito bacana, hein? Parabéns, Dona Alvina. E a espera de anos chegou ao fim para 14 famílias de agricultores do município de Otacílio Costa, que aguardavam solução para a falta de água. Os produtores rurais assinaram contratos do projeto Água para Todos para acessar recursos que irão garantir a perfuração de poços rasos. O PAG trouxe essa ideia para nós e nós já vamos pleitear o poço. Todo mundo está feliz lá. Aqueles que porventura têm, o benefício que traz é grande. Faz tempo que a gente está querendo que esse poço lá. E quem não tem condição, se o município, se o governo conseguir ajudar, melhor para nós. Nesse ano de 2025, o governo de Santa Catarina já investiu mais de 39 milhões de reais no programa Água para Todos. É um programa que leva dignidade para o campo e segurança hídrica, para que as pessoas tenham água nas suas propriedades rurais.
né? Ele funciona como um crédito altamente subsidiado. Então, ele tem um limite de até R$100 mil, que quem pega pode abater com subsídio pago pelo governo de Santa Catarina 50%. Ou seja, você pega 100 mil, devolve 50 mil em 5 anos, com 1 ano de carência e 4 anos para pagar sem juros. E com o plantio concluído em Santa Catarina, a safra de trigo deve ter uma produção menor este ano. O cenário econômico também é desfavorável. Os preços vêm registrando quedas desde maio. Em campo, o plantio da safra foi concluído em toda a área prevista no estado, estimada em pouco mais de 101 mil hectares. O número é menor do que o ciclo anterior. Conforme levantamento da Epagre, a produtividade média deve alcançar 3,5 toneladas por hectare, resultando em uma produção de 359,8 mil toneladas, algo em torno de 16% a menos do que na safra passada. Em Santa Catarina, 100% da área destinada ao cultivo do cereal já foi semeada. O clima tem colaborado e as condições de lavoura são consideradas boas em 98% da área avaliada. E apenas 2% a condição de lavoura é considerada média. As condições fitossanitárias são excelentes. As plantas vêm apresentando um bom desenvolvimento e os produtores já intensificam as práticas culturais como adubações de cobertura. O mês de julho também trouxe novas perdas para os produtores catarinenses de trigo. O preço médio da saca de 60 quilos fechou em R$ 75,26, uma queda de 0,75% em relação a junho. Desde maio, as cotações vêm registrando retração, influenciadas pela entre-safra e pela concorrência do cereal importado, especialmente da Argentina. Os preços estão em declínio desde maio. O cenário é bastante desfavorável em função tanto da queda do dólar, que acaba prejudicando as cotações aqui no mercado interno, como a questão de oferta. Estamos com a safra abundante aqui no hemisfério sul e com bastante oferta, o que tem prejudicado as cotações. E estudantes de Rio do Sul criaram um aplicativo para ajudar nas vendas da agricultura familiar. Uma propriedade de Trombudo Central foi a escolhida para a apresentação da novidade. Os alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Francisco Altamir Wagner, do Fundo Canoas, visitaram pela segunda vez a propriedade dos irmãos Fabres, que cultivam frutas em Pouso da Caixa, Trombudo Central. Aqui tem inúmeras variedades de laranjas e tangerinas. Além do passeio no pomar, eles degustaram geleias produzidas pela Ana Paula. Essa, de laranja champanhe, foi premiada recentemente em um concurso regional em Ituporanga. Se na primeira vez que estiveram aqui, 3 anos atrás, os alunos vieram para conhecer a propriedade, saber como funciona a agricultura familiar, desta vez eles retornaram então com uma novidade. Apresentaram aqui para a Ana Paula, para o Hilário, um aplicativo desenvolvido por eles para facilitar, ajudar a impulsionar as vendas. A ferramenta online, que funciona como um e-commerce, está em fase de testes, por enquanto não está disponível para baixar nos smartphones. O trabalho da turma será apresentado em feiras de ciências e tecnologia também. Tu vai fazer o cadastro, você vai botar como vendedor, e daí você tira umas fotos dos seus produtos, tangerina, pêssego, e daí você vai botar localização, pode escolher se vai querer entregar ou se vai querer buscar no lugar. O EcoConecta, ele vai funcionar mais para promover a agricultura familiar, porque, como a gente sabe, tem bastante produto com agrotóxicos nos mercados. Então, se a gente promover a agricultura familiar, vai diminuir um monte do povo comer agrotóxicos, que pode causar câncer e mais doenças. Então, vai promover bastante, vai também ajudar para o povo que gosta de comer uma tangerina, uma maçã. Então, é algo bem inovador e que eu creio que muitas pessoas vão gostar. Eu achei uma coisa muito inteligente da parte dos alunos. Lógico, a gente está na era digital e eles não podiam ser diferentes, né? Mas eu achei muito inteligente da parte deles e penso que vai contribuir muito. E não só para nós, como eu vou passar para os outros agricultores que eu tenho contato, que vendem produtos também, para estar se cadastrando e estar colocando ali. Porque é uma forma, eu penso assim, de aparecer, de divulgar mais o produto da gente. A visita foi um momento de interação para a troca de conhecimento entre agricultores e estudantes. Eu acho muito importante a gente
ter esse contato com a agricultura familiar, porque eu não sou uma pessoa da área rural, eu sou uma pessoa, tipo, da área urbana, então eu não tenho muito contato com a área rural. Então, tipo, isso é muito importante para mim e eu acho que para todos, porque isso é um momento muito bom. É muito gratificante eles terem recebido a gente aqui, foi muito legal. A gente colheu muita laranja, muita tangerina, nós comemos um monte. Nós saímos com as mochilas cheias de tangerina. Foi muito importante essa parte pra gente e eu adorei, assim. E a gente vê o quanto é importante para eles essa atividade, porque apesar de que não estamos num grande centro, mas a gente observa o quanto eles ficaram animados com o fato de passear entre as plantas e de quanto eles ainda desconhecem, porque assim não reconheceram algumas frutas que a gente pensa que seria do conhecimento deles, mas que a gente vê que eles desconhecem, não conheceram o maracujá, por exemplo. E essas experiências para eles valem muito, né? Uma coisa é a gente trabalhar dentro da sala de aula, na teoria, e outra é trazer e ter essa vivência na prática, né? É bem interessante, né, essa abertura que a família Fabris tem para receber grupos e para estar também interagindo com eles e passando um pouquinho de como que é a vida na agricultura familiar. Eu enxergo a família Fabris, a Ana, o Hilário, né, tem a dona Salete também, como famílias que têm visão empreendedora e que têm, apesar de estar empreendendo, eles empreendem com o olhar da importância da agricultura familiar. E também vejo que a Ana Paula, assim, ela é muito criativa, ela vai atrás das coisas, ela não se entrega, né, para as dificuldades, ela tem trabalhado bastante e o resultado desse trabalho, de toda essa força de vontade de tentar inovar, ser diferente um pouco, sem perder a essência, né, tem feito que as geleias dela também se destaquem na questão do sabor, do aroma, né, da aparência. Muito interessante esse aplicativo, hein? Parabéns para os estudantes. E a Receita Federal já recebeu mais de 1 milhão de declarações do Imposto Territorial Rural 2025. Me chamo Eduardo Burigo de Souza, delegado da Receita Federal em Blumenau, e venho falar um pouquinho sobre o ITR 2025 para vocês. O prazo de entrega vai até o dia 30 de setembro e a principal novidade deste ano é a disponibilização do serviço digital Minhas Declarações do ITR, disponível na aba Imóveis do Portal de Serviços da Receita Federal. O preenchimento pode ser direto online, com recursos como recuperação automática dos dados cadastrais, agrupamento das declarações de imóveis do mesmo contribuinte, acesso por computador ou dispositivo móvel, preenchimento de vários exercícios em um único ambiente. Quem que deve declarar? Estão obrigados a declarar o ITR as pessoas físicas ou jurídicas que tenham, a qualquer título, um imóvel rural. E quem perdeu a posse ou propriedade do imóvel entre 1º de janeiro e a data da entrega da declaração. O pagamento do imposto pode ser feito em até 4 cotas mensais sucessivas, com valor mínimo de R$ 50 por cota. E valores inferiores a R$ 100 devem ser pagos em cota única. O pagamento pode ser feito por transferência bancária, DARF, PIX, com QR Code. A primeira cota, ou cota única, vence no dia 30 de setembro. O contribuinte pode antecipar ou ampliar o número de cotas mediante a retificação do DITR, desde que seja antes do vencimento da primeira parcela. O envio também poderá ser feito pelo Programa Gerador de ITR, disponível no site da Receita Federal, como todos os outros anos. E vamos agora até a Aurora para falar sobre um tema muito importante, a adubação verde, que ajuda na proteção do solo. A adubação verde é utilizada em muitas propriedades da região, como nessa da família Stipe na comunidade de Nova Itália, em Aurora. O engenheiro agrônomo da Epagre explica que utilizar plantas para proteger o solo não é algo novo, mas que foi se perdendo com o tempo. O histórico da adubação verde, ele já começou lá na década de 90, onde o agricultor ele já tinha a prática de fazer adubação verde. Porém, com o passar do tempo, a questão da adubação verde deixou de lado, porque entrou em concorrência com culturas comerciais. E aí essas culturas comerciais e o maquinário não adaptado da adubação verde fez com que se não fizesse mais essa prática. Segundo o agrônomo da Epagre, a utilização da adubação verde ajuda a dar uma espécie de descanso para o solo.
e é por isso que ela é tão importante. Não tendo mais essa prática, foi feita cultura comercial. Tendo-se o plantio de culturas comerciais após culturas comerciais, e não se teve mais esse descanso, entre aspas, do solo, esse condicionamento de solo. Isso fez com que tivesse esgotamento, alto nível de erosão, aumento da concentração de água ao mesmo tempo, como enxurradas, enfim, e aí fez com que essa nova preocupação veio à tona e teve-se de novo esse início de começar a fazer a adubação verde. A adubação verde nada mais é do que um protetor. E a adubação verde favorece tanto a lavoura como a questão de acondicionar a água no solo. Então, a prática de adubação verde, ela está voltando como o objetivo de preservar a conservação de solo, conservar a água e também de ter uma melhor produtividade na nossa safra principal durante o ano. A prática pode ser feita no inverno e também no verão. Adubação verde, tanto para culturas de inverno como de verão, a gente tem recomendado por estação. No inverno, aveia, nabo, enfim, tem várias outras, mas a aveia seria a principal. E no verão, quando se tem produção de cebola, a mais utilizada hoje ainda são alguns mix de espécies, mas principalmente o milheto. O Everton está preparando esse terreno para o plantio da soja, por isso que ele utilizou algumas plantas para fazer a adubação verde. Já faz anos que a gente vai fazendo isso, que na verdade é uma forma boa, assim, quando dá pouca chuva, já ajuda bastante na parte de umidade do solo, né? Conserva mais umidade. A erva daninha dá menos também, já poipa nessa parte também. E a parte de quando chove demais, ela ajuda para não dar o problema de sair perdendo o solo, né? Que é a parte superficial do solo, que é a parte boa, na verdade, né? E proteger o solo pode ser sinônimo de mais produção e, com isso, mais renda. Na verdade, se torna um investimento, né? A parte de adubação verde, né? É uma coisa que não é uma coisa de curto prazo, mas a longo prazo ela vai se pagando, né? Estudos, acompanhamentos que dizem que na produção da cebola você diminui em até 30% o custo de produção de cebola com a prática de adubação e rotação de cultura em lavouras de cebola. Ainda segundo a EPAGRE, é possível buscar políticas públicas, como, por exemplo, para a compra de implementos para os agricultores. Hoje, através da EPAGRE, a gente tem iniciativas através de políticas públicas estaduais. No caso aqui, vocês viram a questão do rolo-faca, que tem um subsídio de 50% na compra desse equipamento para quem tem uso e quer manejar a adubação verde nesse sistema. Além de todas essas vantagens, a utilização da adubação verde também pode ajudar na prevenção de cheias. A adubação verde, ela promove um obstáculo à questão de escoamento de água. Então você tem um maior tempo para concentrar essa água toda. Ou seja, você faz com que tenha menor quantidade de água chegando ao mesmo momento num determinado local, ou uma drenagem, ou um ribeirão, ou um rio. Então a questão do uso da adubação verde como prevenção de cheias, você imagina todo município tendo uma adubação verde, o tempo de concentração de água é muito maior, ou seja, leva muito mais tempo para a água chegar ao seu destino com adubação verde, quando chega, porque a infiltração é maior, do que uma terra nua, sem proteção, onde o escorrimento é quase total, né? Então, como prevenção de cheias, pequenas enchentes, enxurradas, a adubação verde é fundamental. Então, a prevenção de cheias ela já começa aqui na lavoura também. Dicas importantes, hein? O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e cuide-se bem!